Olá, bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. O meu nome é Leonardo Borges, eu sou professor aqui na Universidade Federal de São Carlos e estou aqui hoje para falar para vocês um pouco sobre a flora do cerrado. Esse termo cerrado vocês vão ouvir algumas vezes ao longo do curso, em diferentes contextos, muito provavelmente já conhecem, porque aqui no município de São Carlos nós temos uma reserva de cerrado que está associada à universidade, onde é muito comum as pessoas virem passear de bicicleta, fazer atividades de lazer no fim de semana ou quando possível. Mas a gente precisa então, apesar desse termo ser conhecido, a gente precisa tentar entender ou ter bem claro para a gente o que é o cerrado, né? E é com essa pergunta que eu gostaria de começar essa aula, e é que você refletisse um pouco sobre o cerrado, tentasse responder para si mesmo o que significa essa palavra. E, num primeiro momento, essa palavra ela tem dois significados. Então, no primeiro momento, ela pode se referir não só àquilo que a gente conhece como tipo vegetacional, mas também a um domínio ou um bioma. E domínios e biomas são áreas dentro de um país, dentro de uma região geográfica, que compartilham algumas características, como o clima, tipo de solo e, mais proeminentemente, o tipo de vegetação. Então, aqui nós temos no Brasil alguns biomas, seis domínios, e dos mais conhecidos a Amazônia, a Mata Atlântica, a Caatinga, o semiárido brasileiro, e no nosso caso aqui o Cerrado. Né? Então, o Cerrado não se restringe só ao Brasil, ele ocorre em países vizinhos, tanto a oeste como a norte, e está distribuído dentro do Brasil, principalmente nas áreas centro-oeste, sudeste e norte. Além de ser essa região, essa macro-região aí que compartilha essas características ambientais, o cerrado também ele é um tipo de vegetação. E é geralmente a esse tipo de vegetação que a gente se refere quando fala do cerrado, né? Principalmente no contexto aqui da reserva de cerrado que nós temos na universidade. Nós não estamos falando dessa macro-região, mas desse domínio, mas de um tipo diferente de vegetação que é muito peculiar. E no caso do cerrado, ele é interessante porque ele não é tão. Ele inclui muita variação. Né? O cerrado não é como uma floresta que você olha, tem aquelas árvores grandes e frondosas e você sabe que é uma floresta. O cerrado tem diferentes formas. Né? Então, se a gente olhar aqui para essa imagem, esse termo cerrado sensulato, que significa o cerrado no sentido mais amplo dele, ele inclui formações campestres, como o campo limpo, formações de cerrado mesmo, que são uma vegetação que tem tanto capim quanto pequenos arbustos, pequenas árvores, e cerradões, que são já formações vegetais mais próximas de florestas, né, em que nós temos árvores maiores, chegam a 10 metros, ou um pouco mais, e muito menos presença desses capins que são muito predominantes no campo limpo e ocorre com abundância também nas regiões de cerrado senso estrito ou de campo cerrado. Né? E essa variação na fisionomia ou no aspecto do cerrado tem relação com alguns fatores, entre eles a disponibilidade de água. Então, em áreas que são muito inundadas, geralmente nós temos campos. Né? Isso é muito comum nos campos alagáveis. Não é o único, a água não é o único fator que favorece a formação de campos, mas ela também atua na seleção aí das espécies que ocorrem em determinada área. O relevo também influencia a existência de diferentes espécies, sejam elas de capins ou de arbustos e árvores. O tipo de solo também, então nem todos os solos são adequados para o crescimento de espécies arbóreas. E muito frequentemente no cerrado é a presença do fogo. O fogo é um fator determinante do cerrado e que distingue ele especialmente de outras formações, de outros domínios no Brasil. Então o fogo ele faz parte dessa vegetação que é o cerrado, enquanto ele ocorre raramente em formações como as florestas, muito raramente, né? Geralmente quando ocorre fogo em florestas isso é algum tipo de acidente, ele nem se espalha tanto, né? E nas áreas mais secas do semiárido, né? Mas já no cerrado ele é muito presente, se alastra rapidamente, principalmente para presença de material combustível natural. E óbvio, o pastejo, que é
uma característica que não tão natural aqui no nosso país, né, dado que a gente não tem grandes ruminantes naturais do Brasil, mas ele também afeta a presença ou não dessas espécies arbóreas e pode se auxiliar na determinação do tipo de vegetação que vai estar aqui dentro do cerrado. Então, só para a gente olhar uma cara dessas coisas, né? Aqui um exemplo de uma formação campestre, o campo sujo, em que nós temos muitos capins, muitas gramíneas e alguns arbustos, né? A grande diferença entre o campo sujo e o campo limpo é a presença desses pequenos arbustos que não ocorrem no campo limpo. O cerradão, no outro extremo de variação dentro do cerrado, como eu disse, é um tipo de floresta. Então é bem óbvio que ele é uma floresta, né? A gente vê várias árvores, vários troncos mais espessos, árvores altas, uma formação típica de floresta. Aqui nessa imagem ela não é tão clara, mas ela auxilia a gente a ver, né, o contexto florestal dessa formação, porque nas bordas geralmente a gente acaba tendo muito mato, então isso não dá a impressão tão óbvia de como é um cerradão, mas facilita vocês entenderem do que se trata essa variação do cerrado. E no meio desses dois extremos nós temos o cerrado típico, ou cerrado senso estrito, que é, como eu disse, formado aí por uma conjunção entre a ocorrência de gramíneas e também de arbustos e pequenas árvores que acabam fechando a paisagem, né? Então a presença desses arbustos e árvores é em uma densidade tal que impede que você veja através deles a paisagem ou atravesse facilmente essa vegetação. Por isso o cerrado, né? Cerrado quer dizer fechado, então é difícil atravessar esse tipo de vegetação. Então, tendo conhecido um pouco sobre essa vegetação, que é o cerrado, vamos dar uma olhada nas características, em algumas das características das plantas que ocorrem nessa vegetação. Em primeiro lugar, as árvores são de maneira geral baixas, né? No cerradão elas podem atingir cerca de 10 metros, mas no cerrado típico vão ficar em torno de 4 a 6 metros, não são muito altas. E especialmente no cerrado típico, elas vão ter esses ramos tortuosos, né? Então, elas não são árvores retas, que têm umas copas frondosas, elas são todas tortuosas, crescimento meio esquisito. E muito comumente essas árvores apresentam uma casca grossa, né? Um suber, que é uma camada de cortiça que protege essas árvores, principalmente do ambiente externo, né? E além disso, elas também têm raízes super profundas. As espécies de árvores no cerrado conseguem alcançar profundidades bem extremas aí que facilitam a aquisição de água do lençol freático, dado que existe um certo estresse hídrico em determinadas partes do ano, como a gente vai ver daqui a pouco. Já olhando para os arbustos e ervas que nós temos no cerrado, uma característica muito proeminente nesse tipo de planta é a presença de raízes bem desenvolvidas também. Elas, de maneira geral, não são necessariamente tão profundas quanto as das árvores, algumas são bem longas, mas é muito comum que elas sejam engrossadas, bem espessadas. Então, ao invés dessas plantas crescerem para cima, né, de certo modo, elas estão desenvolvendo essas raízes que vão ajudar na preservação dessas plantas. E, por fim, nós temos muitas gramíneas, né? São essas plantas que têm um ciclo de vida rápido, elas crescem muito rápido, porque a pessoa que tem um quintal sabe como é que a grama cresce, principalmente se forem alguns tipos de mato ou de capim, mas que não é isso que a gente quer ter no quintal, como aquela coisa degringola super rápido no começo do ano, né? Elas crescem com vigor, mas não duram muito, né? A maioria delas tem 1 ou 2 anos de vida apenas. O que acontece é que elas vão sendo substituídas pelas novas gerações, né? Então você tem um capim ali que vai nascer, crescer, se reproduzir uma ou mais vezes nesse período de 1 a 2 anos e secar, morrer. E outros capins, outros indivíduos vão surgindo aí depois da morte desses indivíduos. E são plantas, são gramas que são especialmente resistentes à falta de água, né? Elas conseguem sobreviver bem, tolerar a falta de água em abundância. Óbvio que se não tem muita água, elas vão sofrer, mas elas toleram bem essa variação da presença de água.
E, de maneira geral, algumas dessas características das plantas estão associadas aí com a presença do fogo no cerrado, né? Essa característica que eu falei, que é muito comum desse tipo de vegetação, desse domínio que é o cerrado. O fogo é presente nessas áreas e ele se dá principalmente através da queima dessas gramíneas que se acumulam, elas vão secando, morrendo, secando e o fogo consegue queimar elas quando ele está presente. Fogo, como eu disse, ele é natural do cerrado, mas é importante a gente ter consciência de que existe também fogo que é criminoso, né? E isso pode gerar alguns problemas para a preservação dessas plantas. Mas de todo modo, assim, é importante saber que o fogo ele é algo que é natural do cerrado e ajuda com que o cerrado permaneça sendo um cerrado. Tá? Na ausência de fogo, a gente sabe que dependendo da área, dependendo da região, se formam florestas no lugar do cerrado. Se a gente suprime o fogo, a floresta acaba dominando aí essas áreas onde hoje a gente vê o cerrado existindo. Outra característica ambiental do cerrado é essa falta de água em parte do ano, né? Então isso fica muito evidente quando a gente olha para esses gráficos de pluviosidade para uma cidade no litoral do estado de São Paulo e uma cidade no interior aí do cerrado, bem ali no estado de Goiás. Então, enquanto Ubatuba, na parte com menos chuva no ano, aqui nos meses do inverno, tem ainda mais de 80 milímetros por mês de chuva, em Goiânia a gente chega a extremos abaixo de 10 milímetros, extremos até de 8 milímetros no mês aqui. Né? Então, as plantas que ocorrem no cerrado têm que lidar com essa grande ausência de água durante 2, 3, às vezes 4 ou mais meses durante o inverno no cerrado. Então, como eu comentei antes, essas plantas têm essas características que estão associadas à resistência tanto dessa falta de água e principalmente quanto ao fogo. Aqui a gente tem um exemplo, né, então, de uma arvoretinha que ela tem um suber no seu tronco e que ajudou com que ela permanecesse viva mesmo após a passagem do fogo nessa área. Vocês podem notar que tudo na paisagem está carbonizado, a gente tem algumas gramíneas saindo aqui, rebrotando, e essa árvore que foi não morreu, apesar da passagem do fogo, queimou todas as folhas dela, mas ela não morreu. Está aqui rebrotando super bem as folhas verdes. Outras plantas também, no caso aqui, esse lírio, ele não tem uma raiz super desenvolvida, no caso ele tem uma raiz que é um sistema que é de suporte que é como se fosse uma cebola. Né? Então essa cebola aqui abaixo do solo permite com que essa planta rebrote as suas folhas após a passagem do fogo e no caso aqui dessa espécie já até forme novas flores, permitindo a reprodução dela logo depois do fogo. Outras espécies arbustivas têm essas raízes que são bem desenvolvidas e que também facilitam com que as folhas se renovem após a queima delas. Então aqui é bem legal nesse exemplo com essa espécie de mandioca nativa do Brasil. Bom, a mandioca que a gente consome também é nativa, né? Essa aqui é uma mandioca diferente, mas dá para ver que tem esse galho que já estava morto aqui, esse ramo morto, e aqui os novos raminhos se formando a partir dessa raiz super desenvolvida. E para vocês terem uma ideia de como são bem desenvolvidas essas raízes, pensem bem no caso da mandioca, né? São estruturas grandes, profundas, né? Então várias espécies do cerrado têm estruturas similares a essas nas suas raízes. E todas essas características fazem com que o cerrado ele seja que tem essa paisagem que é muito diferente das florestas. Né? Então, quando a gente olha para uma floresta, sempre tem aquele sentimento meio assim de imponência. Né? Então, essas árvores grandes, altas, um ambiente mais escuro, você se sente pequeno dentro desse ambiente, enquanto no cerrado, essa formação aberta, com poucas árvores, bastante grama, muitas vezes vista como uma vegetação que não é tão boa, né? Que não é tão interessante quanto uma floresta, que não tem tanta vida quanto uma floresta. Mas para vocês terem uma ideia de como a característica das plantas afeta o que a gente está vendo aqui, eu queria propor um exercício para você. Então, você pode pausar essa aula agora, e
fazer alguma outra coisa, ou você pode ir comigo tentando pensar nisso, né? Então, se você estiver sentado aí na sua mesa, especialmente se tiver alguém do seu lado, ou você conseguir pensar em você com a sua família, uma refeição, né? Todo mundo está sentado, a altura, vamos pensar que a altura da mesa ela é a altura do solo. Então, como vocês estão sentados comendo, está todo mundo ali no mesmo nível, tranquilo, e de repente, quando todos se levantam para sair da mesa, rola uma movimentação, rola essa coisa, todo mundo sai debaixo da mesa e fica exposto, né? De repente você está vendo coisas muito maiores, as pessoas são muito maiores, tá? Porque você está vendo o corpo delas em sua completude. Isso é mais ou menos uma floresta, né? Então a gente tem ali na floresta esses grandes caules, esses grandes troncos que fazem com que ela tenha essa vista imponente. Mas note que quando vocês estavam todos sentados, vocês não sofreram nenhum tipo de modificação na sua biomassa, na quantidade de matéria que existe em vocês. A única coisa é que grande parte do corpo das pessoas estava ali escondido embaixo da mesa, né? E a mesma coisa o cerrado. Embora ele pareça que tenha menos plantas, menos matéria, menos vida, essa vida na verdade está escondida sobre o solo, né? Então o cerrado ele é como se fosse uma floresta, mas é uma floresta de ponta cabeça, em que a parte mais desenvolvida não são os troncos, não são as copas, mas são as raízes das plantas. A maior parte da biomassa do cerrado está escondida no solo e a gente não vê, né? Elas estão lá ali, fora do alcance dos nossos olhos, mas não são menos importantes. E nesse sentido é interessante a gente ver como é a contribuição do cerrado para a diversidade de plantas do nosso país. Então, no Brasil, nós temos cerca de 12 mil espécies no cerrado. E dessas 12 mil, um pouco mais de um terço delas é exclusiva do cerrado, ou seja, só ocorre nos cerrados. Você não vai encontrar essas espécies na Mata Atlântica, não vai encontrar na Amazônia, não vai encontrar nos Pampas, não vai encontrar na Caatinga. E além disso, dessas 12 mil espécies que ocorrem no cerrado, elas são responsáveis por cerca de 35% das espécies que só são encontradas no Brasil. Então, 35% da flora nativa, endêmica, típica do Brasil, que não ocorre em mais nenhum outro lugar do mundo, está no Cerrado. Então, é uma contribuição muito alta em relação à diversidade de plantas que a gente tem no nosso país. Muito embora a gente esteja sempre falando sobre a Amazônia, sobre a Mata Atlântica, são lugares de grande diversidade, mas a valorização dessas áreas vem um pouco dessa nossa noção aí, né, de olhar para as florestas como sendo essas regiões cheias de vida, enquanto parece que o cerrado é uma coisa menor. E muito pelo contrário, né? Essa área que é menos valorizada é responsável por mais de um terço das espécies de plantas do Brasil, endêmicas do Brasil, exclusivas do nosso país. Vamos dar uma olhada então agora nessas espécies que ocorrem no cerrado. Quais que são as principais famílias de plantas que estão dentro dessa formação, né, dentro desse domínio? Então, não se preocupe um pouco com esses nomes de família, a gente vai olhar algumas delas daqui a pouco, mas é bem interessante a gente ver como tem algumas que concentram uma grande quantidade de espécies, enquanto outras têm menos. Aqui a gente está vendo as 10 maiores famílias de plantas do cerrado, e essas 4 primeiras, as Terácea, Fabaceae, Orquidácea e Poaceae, tem muitas espécies. A gente vai dar uma olhada nelas daqui a pouco e ver também mais algumas que são típicas do cerrado. É importante notar que essa concentração de diversidade nessas famílias também reflete um pouco a diversidade global de plantas. Né? Essas Asteraceae, Fabaceae, Orquidácea e Poaceae são famílias bem grandes. As 3 primeiras ali são as 3 maiores famílias de plantas do mundo. Então, o cerrado, de certa maneira, reflete a diversidade global dessas famílias. E essas plantas são tão emblemáticas no cerrado que fazem parte até da descrição artística dessa vegetação. Então, em alguns momentos, eu vou mostrar alguns excertos desse texto do Guimarães Rosa, Noites do Sertão, que apresenta aí algumas plantas que são típicas do cerrado. E a primeira é o açapeixe, né, que é essa planta que está ilustrada aqui, que pertence à família Asteraceae. Essa família
é bem conhecida, né? Ela é a maior família de plantas e inclui membros como os girassóis, as margaridas, as alcachofras, o dente de leão que a gente assopra aí toda vez que encontra um na rua. E apesar dessas plantas parecerem terem essas flores grandes, né? Então o girassol, essa grande flor, na verdade, elas são conjuntos de flores, né? Dentro do girassol, cada pontinho que você vê ali no miolo dele é uma única flor, né? Então, dentro dessa família é muito comum a gente ver essas estruturas compostas de várias flores. Isso acontece em outros gêneros também, por exemplo, na flor do açapeixe, né, que tem essas florzinhas aqui, embora ela não tenha aquelas pétalas como a gente vê no girassol para os lados, né, não forma essa margaridinha. Então, dentro das asteraceae, a gente tem tanto esses conjuntos de flores que formam margaridas, tem uma carona mesmo de uma flor, e outros conjuntos que não tem, né, não tem essas pétalas para fora aqui, mas que ainda assim incluem diversas flores. Uma outra característica muito legal das asteráceas está nos frutos delas, que podem ser dispersos pelos ventos, e é exatamente o tipo de fruto que a gente vê nos dentes de leão, né? Aqui a base está o fruto, ele tem esse ápice, e no alto tem um papus, que é essa estrutura de setas, que vão ajudar com que cada um desses frutinhos seja disperso pelo vento, facilitando com que essas sementes se espalhem pela região, esses frutos se espalhem pela região. Uma outra coisa que auxilia na dispersão desses frutos são os animais, né? Então tem várias espécies de Asteraceae que, ao invés de ter aquelas cerdas que permitem com que o fruto plane, elas vão se agarrar nos animais ou nas roupas da gente e aí vão sendo liberadas pelo caminho, chegando em outros lugares, espalhando os indivíduos dessas espécies. Uma segunda família que nós vamos ver é a Fabaceae, que também aparece aí no texto do Guimarães Rosa, né? Especialmente os barbatimões, são plantas que são medicinais, que são utilizadas no cerrado. Hoje em dia dá para a gente comprar sabonete, comprar creme, algumas coisas aí feitas com o barbatimão, principalmente com a casca dele, né? Que é uma casca típica dessas plantas de cerrado, rugosa e no caso aí ferruginosa. No caso do barbatimão, tem essa cor mais laranjada ou acinzentada. As fabáceas, compõem a terceira maior família de plantas do mundo. E todos nós conhecemos elas porque elas também fazem parte da nossa dieta, da dieta de animais também, então elas têm uma grande importância econômica. Então a gente tem várias dessas sementes aí que nós consumimos, como o amendoim, o feijão, a soja, que é também muito importante economicamente no contexto do nosso país, e tem sido um grande vilão também na preservação do cerrado. Então, apesar dessa família existir aos montes, no cerrado, um dos elementos dela, a soja, que não é uma planta do Brasil, tem sido motivo para o desmatamento do cerrado, para a conversão da terra para a produção de soja. E dentro dessa família a gente tem uma grande variedade morfológica, muitas flores diferentes, como essas florzinhas em pompom, nas espécies de ingá. Temos também as flores aqui do jatobá, que é o Hymenaea stignocarpa, que tem já essas pétalas mais chamativas, e também aparece no texto do Guimarães Rosa, principalmente ressaltando o valor medicinal dessas plantas. Temos outro exemplo aqui de plantas super bonitinhas, com essas flores lilazes, chamativas, na andira, que é uma planta interessante também, porque é um bom exemplo de como são estruturadas as plantas do cerrado. A Andira humilis ou Andira anã, ela é uma árvore subterrânea praticamente. Quando a gente olha para um indivíduo dela, a gente vai ver só isso aqui, umas folhinhas saindo do chão. Mas se você conseguir escavar o chão ao redor dela, você vai ver que várias outras andiras que estão a distantes 2 metros, 5 metros, 10 metros dela, na verdade estão todas ligadas pelo solo. Então imagina como você tem uma grande árvore com seus ramos para cima, só que ela está totalmente enterrada e só as folhinhas do topo ali que estão para fora da terra. Isso aqui é a Andira humilis, que é essa árvore subterrânea. Dentro da família a gente também tem uma grande variedade de folhas, com plantas com folhas como a do feijão, ou aqui outras como a do pau-jacaré, espécies comuns aí na arborização da cidade.
não feijão e pau-jacaré não ocorrem no cerrado, né? Mas essas morfologias aqui, elas são típicas das fabáceas, que acabam tendo essa grande característica principal, que é um fruto-legume, que é um fruto que a gente conhece bem, né? Então, a ervilha torta, a vagem, são todas esses tipos de frutos dessa família. E esses frutos apresentam sementes que são não só atrativas para a fauna, então no Cerrado nós temos muitas espécies de aves e aves que consomem as sementes, algumas das sementes das espécies de fabácea. E nós também gostamos muito de algumas espécies. Um exemplo aí é o baru, que é uma espécie típica do Cerrado, que é possível extrair as castanhas delas, né, as sementes de baru, de torra e consome, bem gostosa. Se você não experimentou ainda, sugiro provar. Muito gostosa a semente do baru. E além de você aproveitar uma espécie diferente, que é boa, gostosa, rica em proteínas, ela, de maneira geral, ela é produzida através da extração de áreas de cerrado, né? Então, as comunidades que vivem no cerrado colhem as sementes do baru e para poder vender, isso acaba ajudando na preservação do cerrado. A gente vai ver agora as orquídeas, é uma família que vocês com certeza conhecem, né? Ela é a segunda maior família de plantas do mundo, inclui ali grande diversidade de flores. Essas espécies não são espécies do cerrado, mas temos uma espécie americana aqui que é a baunilha. Mas só selecionei essas imagens só para ilustrar a grande diversidade aí de formas que a gente vê nas flores das orquídeas. E aí, se você já teve nessas feiras de orquídea, conseguiu ver a beleza dessas flores e como elas podem ser variadas, desde pequenas florzinhas até grandes flores. E essa família também ocorre muito no cerrado. É bem comum elas, inclusive, ocorrerem sobre outras plantas. Né? Então, aqui nessa imagem dá para ver essa planta, essa orquídea que é epífita, ocorrendo em cima de outra planta. Ela não é uma planta parasita, ela só está apoiada, crescendo em cima de uma árvore, de um tronco, sem trazer nenhum dano para essa planta. No cerrado a gente também tem muitas orquídeas que são terrestres, que ocorrem no solo mesmo, até, ou até sobre pedras. E agora uma quarta família que é muito importante no cerrado, né, que são as gramíneas, a família Poaceae, que forma aí esse extrato aí cheio de capins, que é o que vai pegar fogo quando pega fogo no cerrado. E elas são muito dominantes na vegetação, amplamente diversas. E além de serem diversas no cerrado, essa família também tem uma importância econômica aí, porque vários grãos que nós consumimos fazem parte dela, né? Embora de grande parte aí dessas espécies que são economicamente utilizadas não são nativas do Brasil ou mesmo do Cerrado. E é muito comum aí nas poáceas esse hábito do tipo erva, né, que são esses capins que se reproduzem aos montes e acumulam essa matéria orgânica que vai servir de combustível para o fogo que passa no cerrado. Então, como eu estava comentando antes, é importante que pegue fogo no cerrado de vez em quando, desde que isso não seja uma coisa criminosa, porque o fogo também ajuda a queimar o capim que vai se formando. Se a gente protege muito o cerrado contra o fogo, acumula muita matéria orgânica dessas grãos. E aí, quando pega o fogo, inevitavelmente, fica difícil de controlar e a gente tem grandes incêndios e é bem ruim isso para... Esses grandes incêndios são ruins para a vegetação, para os animais e para as comunidades que vivem no cerrado. Mas olha só que legal, essas gramíneas pegam fogo, mas logo logo elas rebrotam, né? Então as raízes dela podem ajudar a se rebrotar, ou então as sementes que elas deixam já logo germinam e vão crescendo, e pouco tempo depois do fogo a gente já vê o cerrado aí voltando a ficar verde, né? Então aqui nessa imagem a gente tem uma área que pegou fogo 2 meses antes dessa foto ser tirada, e dá para ver já o cerrado rebrotando, reverdejando, tanto as árvores aqui já mais verdes, quanto as gramíneas todas crescendo e tomando conta desse ambiente novamente. Uma outra família muito legal do cerrado é Eriocaulaceae, a família das sempre-vivas. São plantas que elas têm um aspecto muito legal porque parece que elas estão
sempre vivas, né? Então, principalmente espécies aqui do gênero Comanthera e outras do gênero Pepalanthus, você pode colher elas e elas vão estar na sua casa do mesmo jeito que estavam ali no campo. Então, em alguns lugares são bem utilizados comercialmente, principalmente para fazer artesanato, região de Diamantini, Minas Gerais, especializada no uso dessas espécies do cerrado aí e dos campos rupestres, que é um tipo de vegetação que está incluída nos domínios cerrados, para fazer artesanatos. E um dos artesanatos mais conhecidos que é feito com esta família é o capim dourado. O capim dourado pertence a esse gênero Cingonanthus, e a gente sabe que essa espécie ela ocorre no cerrado inteiro. Porém, nem todos os lugares ela é tão dourada quanto é no Tocantins, em especial na região do Jalapão. Então, se você já teve a oportunidade de ir ao Jalapão, deve ter visto o capim dourado tanto lá no Jalapão, nos ambientes de cerrado, quanto sendo vendido em grande quantidade, sendo produzido pelas comunidades que vivem lá. E esses artesanatos, desculpa, também acabam chegando aí para a gente aqui bem longe dessa região. Tem algumas outras famílias no Cerrado que vale a pena a gente só dar uma pincelada, porque elas têm um papel muito interessante, principalmente cultural. Então, aqui é um exemplo, a família Cariocarás, que inclui o pequi, uma espécie muito comum no Cerrado, e que também tem essas flores muito bonitas, bem vistosas, parecem esses pompons também, não são similares às flores das fabáceas que nós vimos, e principalmente o pequi tem esses frutos, né, que são muito utilizados na culinária local, principalmente em Minas e em Goiás. Então, talvez você já tenha provado um arroz com pequi, uma galinhada com pequi. Eu particularmente não gosto. Pequi ele é que nem coentro. Quem gosta, gosta. Quem não gosta, odeia. Eu estou nessa segunda turma aí, mas tentei várias vezes comer pequi, não deu. Então, de maneira geral, o que a gente consome é essa parte alaranjada aqui do fruto, né? Interna dele, você vai roendo isso daqui, se você gosta de roer pequi, com cuidado para não acertar uns espinhos que tem protegendo as sementes. Mas é possível também comer as sementes, essas amêndoas, torra elas e come, é bem gostoso, ou utilizar o óleo produzido nas sementes para diferentes fins. Uma segunda família, a família Araça, a família do palmito, das palmeiras, ela também é a família do buriti, que é uma planta muito típica do Cerrado e principalmente das áreas associadas à área de alagamento dos córregos e rios no Cerrado. Então essas áreas são as veredas, áreas bem graminosas, então a gente tem aqui a formação desses campos em áreas que são alagáveis, como eu comentei no começo, é muito comum te ver campos e a ausência de árvores associada a grande quantidade de água, e ocorrem também esses buritis, geralmente associados a esses corpos d'água. E os buritis têm frutos que são super bonitos e super úteis, dá para você fazer uma massa com a polpa desses frutos, que serve para fazer doces, dá para extrair óleo de buriti também, e se você tiver óleo de buriti, você pode tentar fazer aí um carreteiro de buriti. Então é uma versão, digamos, melhorada aí do arroz de carreteiro, Então você vai precisar de alguns ingredientes básicos, com alho, cebola, óleo e uma carne seca, e o arroz, obviamente. Mas você vai acrescentar aí o óleo de buriti para deixar isso com um sabor mais de cerrado. Super fácil de fazer, depois de salgar a carne, só refogar o alho e cebola, adicionar aí a carne seca e depois o arroz e aproveitar. Se você gostou dessa receita, você pode dar uma olhada nesse livro aqui, que é As Boas Práticas de Manejo para o Extrativismo Sustentável do Buriti. É um livrinho bem pequenininho, se não me engano tem uma versão online dele, e tem várias informações interessantes sobre o buriti, sobre a espécie em si, sobre o seu uso e sobre o seu papel na vida das comunidades que vivem no Cerrado e também em seu papel dentro do Cerrado enquanto espécie típica do Cerrado. Um outro uso que é feito dos buritis é as fibras das folhas. Então você pode pegar as folhas jovens, tirar as fibras delas e fazer cordas, fazer
pessoal faz até umas cordinhas para as guitarras que eles tocam lá no Jalapão. É bem legal o buriti e as fibras, o uso que pode ser dado às fibras deles. Outra planta que eu queria contar para vocês é o tingui, né, que é uma espécie da família Sapindaceae, a mesma família do guaraná. O guaraná é uma planta típica da Amazônia, e aqui no Cerrado a gente tem uma outra família típica dessa família, que é o tingui, e é uma planta super legal que pode ser usada para a produção de sabão. Então, os frutos delas produzem uma substância interessante que, depois de tratada, você pode produzir sabão com essa espécie. Então, note que o cerrado ele fornece muitas coisas para a gente. Né? Então, além de ser uma vegetação super importante em termos de diversidade, a gente tem espécies que têm uso alimentar, um uso para produção de ferramentas, por exemplo, as fibras ali do buriti, produção de sabão. Super interessantes, interessantes as espécies do cerrado, tanto pela sua beleza natural quanto para o seu uso. Então, assim, dando uma resumida sobre o que a gente falou até agora, o cerrado é essa vegetação que é adaptada principalmente para a falta de água em períodos específicos do ano e também para a presença do fogo. É uma vegetação muito diversa, muito importante na composição da diversidade florística do nosso país, responsável por uma grande parte das espécies que são exclusivas do Brasil, e tem também várias espécies que são bem úteis, além de exuberantes. Né? Então, é uma vegetação muito importante, muito especial aqui no nosso país. Mas que, como eu disse antes, está sob ameaça. Então, a gente tem aqui esses gráficos que trazem uma previsão do estado do cerrado daqui a 50 anos. Daqui a 50 anos não, em 2050, né? Daqui a cerca de 30 anos. Então, esse é o mapa do domínio do cerrado, né? As áreas em branco são áreas em que não ocorre mais cerrado, as áreas em verde nesse mapa aqui são as que ainda temos cerrado, e em vermelho são as áreas que hoje existe cerrado, mas que se estima que vão ser perdidas principalmente para conversão para a cultura, né, principalmente de soja. Né? Então, a expansão da produção de soja no cerrado se dá principalmente através do desmate de áreas naturais de cerrado. Se esse cenário se confirmar, então em 2050, nós, dentro do domínio dos cerrados, nós teremos a maior parte das áreas ou convertidas para pastagem ou sem vegetação nativa, né? São áreas de cidade, áreas de outras coisas, e a quantidade de áreas de cerrado de fato vai ser muito menor. Então, se a gente quiser manter essa vegetação aqui, que é muito importante em termos de biodiversidade, de uso, dentro do contexto do Brasil, a gente precisa parar esse movimento de desmatamento do cerrado e até talvez pensar em restaurar áreas que poderiam ser utilizadas, que não precisariam ser utilizadas para práticas humanas, mas poderiam manter aí áreas nativas de cerrado, conectando mais esses fragmentos que existem ao longo do domínio do cerrado. Isso é muito importante da gente fazer porque a gente sabe que existe uma grande perda de espécies no cerrado. Essas espécies que são exclusivas do cerrado têm sido extintas em taxas muito altas. Né? Então, em 2050, se a gente não mudar esse cenário, nós vamos dobrar o número de espécies extintas para este domínio. De 657 espécies em 2017 que estavam extintas, aproximadamente, nós vamos pular para quase 1.200 espécies que não vão mais ocorrer em ambientes naturais. E note que existe uma grande diferença em relação aos números médios para o mundo, né? De cerca de 140 espécies perdidas aí, a gente tem perdido muito mais espécies no cerrado do que a média global. E existe um plano para a gente fazer isso, e ele está principalmente baseado na redução dessa perda de habitat e também na restauração de habitats de regiões onde o cerrado foi dizimado. Né? Isso dá para ser feito sem prejuízo econômico, então é muito interessante esse plano, porque
através da tecnologia que nós temos hoje, é possível reduzir a área que é utilizada para pastoreio, para criação de gado, aumentar a produtividade dessas áreas sem perda da qualidade. A gente sabe que o gado do Brasil usa uma área muito maior do que seria necessária para produzir muito mais carne. E aí, ao invés de desmatar as áreas de cerrado para cultura de soja ou qualquer outra coisa, as áreas que foram economizadas ali do pastoreio, pela redução da área para pastoreio, poderiam ser convertidas em áreas de plantio. E existem várias maneiras por que a gente pode fazer isso, tanto por incentivos para quem faz esse tipo de ação, você vai pagar menos impostos ou vai ter mais facilidade para empréstimos, depende do que vai acontecer, tanto quanto o uso de proibições e restrições para derrubada do cerrado. É um plano interessante, infelizmente não tem sido colocado em prática tão proeminentemente, né? E assim, o mais legal dele é que ele permitiria com que nós ganhássemos muito mais dinheiro, né? Porque hoje em dia está bem em voga aí essa economia verde e ao invés de a gente explorar esse e valorizar o produto brasileiro, adicionando esse valor ecológico, a gente está deixando de ganhar dinheiro usando essas práticas usuais aí que envolvem o desmatamento das áreas de cerrado. Então, esse cenário, principalmente a aplicação de um plano similar a esse, depende muito, em grande parte, de educação e valorização em relação ao cerrado. Então, eu espero que um pouquinho do que eu pude passar para vocês hoje sobre a flora do cerrado tenha sido interessante. Espero que ela possa estimular vocês a terem mais conhecimento sobre o cerrado, transmitirem eles esse conhecimento aos alunos de vocês e, quem sabe, a gente ter uma sociedade que valoriza mais a preservação desses ambientes e não só a preservação, né, mas o uso, fazer o uso racional dos recursos que ele apresenta. Então, é possível a gente extrair sabão do cerrado, é possível a gente extrair espécies medicinais. Né? Então, o barba-timão hoje deixou de ser uma espécie que ela era utilizada só em casa, assim, em contextos medicinais caseiros, e você vai na farmácia e encontra um sabonete com barba-timão, um creme, alguma coisa que pode ser usado. Né? Então, assim, são maneiras da gente manter os ambientes e explorar eles economicamente. Só que isso precisa ser feito com inteligência, precisa ter pessoas que têm uma visão voltada para isso, e em grande parte dependem, essa mentalidade depende da ação dos professores, da nossa ação em relação aos nossos alunos. Então, eu espero que tenha sido uma aula interessante. Vou estar à disposição de vocês para tirar dúvidas quando nós nos encontrarmos ao longo da semana e depois, obviamente, ficarei à disposição caso qualquer um queira conversar comigo, assim, meus contatos são fáceis de ser encontrado, eu vou deixar com vocês também. E muito obrigado pela presença, muito obrigado por assistir essa aula e até breve.